A dúvida é se vai jogar. Eu acho que vai jogar John. Vai jogar o Rocha ou vai jogar o Mike? Então, eu ia falar, vai tem jogar dúvida o em John, peças, mas... Vai jogar o John ou vai jogar o Hendrick? O Breno Lopes. Ou vai jogar o Breno Lopes? Ou vai jogar o Flaco Lopes? Acho que tem que jogar o Mike na lateral, né? O Hendrick tá pedindo literalmente, né? Indiretamente, mas ele literalmente está pedindo para ter mais oportunidades com o Abel. Vamos ouvir, porque eu acho interessante a gente colocar o Hendrick nesse papo aqui. Porque é a hora. Dá rodagem pro moleque, deixa entrar em campo. Vamos ouvir o Hendrick pra gente fazer esse debate. Eu não tenho ansiedade nenhuma. Eu não fico bravo por não estar jogando. Não fico bravo se eu jogar, né? Porque eu tive uma conversa com o Abel e, querendo ou não, ele me tranquilizou, né? Então, eu não fico na azia, né? Como ele fala de eu jogar ou se eu não jogar, né? Ele fala que o importante é só eu trabalhar, né? Não tem tempo pra gente ficar reclamando da nossa vida. Ando fazendo o que eu gosto, que é jogar bola. Ando treinando, buscando meu espaço. Eu sei que eu fico, né, um pouquinho triste por não estar jogando, mas eu tenho que segurar um pouco isso. A formação trabalha muito bem, a nossa formação tem uma base muito boa, mas volto a dizer que jogar na equipa principal não é igual a jogar na base. Num ano e meio passou de ser campeão de sub-17, sub-20, de seleções, ainda veio ser campeão à equipa principal. E caiu-lhe um mundo de expectativas em cima de um moleque de 17 anos, um mundo de expectativas. E é normal, todos nós na nossa vida, na nossa profissão, temos momentos de grande inspiração e outros momentos temos que aprender a saber lidar com estas frustrações. Eu acho que esse tipo de frustração e tudo o que ele fizer aqui é para ele que ele está a trabalhar, porque quando for para o outro lado vai começar tudo do zero. Ele pode fazer aqui 20 golos ou pode não jogar mais, quando for para o Real Madrid vai começar do zero. E ó. Aí a compreensão é diferente aqui, né? A gente está conversando sobre o que quer dizer essa entrevista do Hendrick. Eu acho que se puxasse mais um bocadinho, saiu um pedido, porque ele fala, não, tô tranquilo, não fico bravo. Não, mas, o Abel fala para não ter aquela azia. Azia é um negócio que queima, azia é um negócio ruim. Aí no final ele fala assim, mas no fundo, eu fico um pouco triste. Mas fica porque quer jogar. Mas o Abel disse ali, olha, o menino ganhou tudo aí, mas no sub-17, né? E jogar no profissional é diferente. Então eu sinto que o Abel não vê ainda pronto como muito torcedor. E não foi por falta de chance, né? Não, não foi. Ele também não entregou o que se esperava naquela expectativa enorme. Naquele negócio, esse menino vai conseguir... Vai ser um ano de evolução para ele, o ano de 23. Sim. E não, afirmação, né? Infelizmente, e até normal, né? O anormal seria ele chegar e arrebentar. Aquele, de fato, parece ser um jogador anormal, né? Positivamente falando. Ele parece ser um fenômeno. Mas até aqui, com 8 meses, quase 9 meses de temporada... o desenvolvimento do Hendrick no profissional, ele foi bem mais tímido do que a gente imaginava. Então, isso que o Abel fala ali. Ele perdeu espaço em campo. Talvez o Abel fala isso claramente. Falte a ele minutos. É isso. Mas ele teve minutos. Eu acho que... Mas tem muito tempo que não tem. Mas ele perdeu espaço porque ele não aproveitou bem os minutos. E aí é uma questão delicada, porque ao mesmo tempo o Palmeiras tem que cuidar para desenvolver. No Campeonato Paulista tem um time para jogar, né? No Campeonato Paulista ele teve algumas oportunidades e ele não... esquerda foi onde ele jogou melhor. E no Campeonato Paulista ele teve algumas oportunidades e ele não produziu o que era esperado. Não foi um bom campeonato. Eu compreendo o que você está dizendo, mas sou obrigado a reconhecer que em outros momentos ele entrou, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, fez um jogaço, esse jogo contra o São Paulo, rouba essa bola e faz esse gol. Claro, então, tudo você vai tendo que levar em consideração, né? Ele bate... Foram os 2 grandes momentos dele na temporada, foi esse jogo e o jogo do Furacão, onde ele, inclusive, toma aquela cotovelada do Zé Ivaldo, foi em cima dele. E isso ainda tem mais. Vai jogar contra o Deportivo Pereira e o Quinteiros bate nele sem dó. Sim. O Quinteiro deu 2 entradas nele para arrebentar. Não foi para ter diálogo. Ele foi para arrebentar. Primeiro já estava cansado, aí bota um moleque de 17 anos em cima dele, correndo para tudo quanto era lado. Ele falou, vou dar de mão nesse moleque, que eu vou perder aqui, e acabou sendo expulso. Então, e ele jogou bem o Hendrick na partida contra o Deportivo Pereira. É referência disso? Você vai dizer, o Deportivo Pereira é um time de altíssima qualidade? Claro que não. Claro que não. Mas ele, pelo menos, entrou e demonstrou. O Kevin, que tem proposta também, e não é de pouca coisa. Do Shakhtar, mas recusou já do Shakhtar. São 20 milhões de euros para vender um jogador. Ele já tem 20 anos, né? O Kevin já tem 20 anos. O Palmeiras não quer vender. Outro moleque entrou bem no jogo. Ele estava ansioso quando ele entrou. Eu estava vendo ali na cabine, você vendo o jogo no estádio, você tem uma visão diferente, né? Ele entrou
Quando ele entrou, ele estava ansioso para pegar a bola. Ele vinha correr em cima do lateral para pegar a bola e os caras não davam a bola nele. Quando ele se posicionou, quando o Zé... Vê como é que você... Veio o sinal, inclusive, veio da zaga do Gomes. O Gomes falou para ele, vai lá. Quando o Gomes falou para ele, vai lá, o próprio Gomes botou a bola para ele. Aí ele passou aquela ansiedade, dominou, tocou e tal. Porque o cara entra, quer tocar na bola. Então, eu acho que eu não sei quem vai jogar no time do Palmeiras. Eu não sei. Eu não acho que vai ser o Endrick, mas eu acho que talvez fosse a hora de voltar a dar esses minutos. Porque, assim, daqui a pouco, assim, no meio do ano que vem, né? Ele faz 18 anos, julho do ano que vem, a gente não vai mais ter esse menino aqui. Então, por que não aproveitar as oportunidades de prepará-lo? O Abel tocou num ponto que eu achei... Ele não tá fazendo essas maravilhas. O Abel fala que o Endrick vai recomeçar do zero no Real Madrid. Eu acho esse é um ponto importante. Exato. Porque o desenvolvimento dele esse ano foi mais tímido do que a gente esperava. Do que a amostra que ele deu. E eu acho que tudo bem, é um menino de 17 anos. Sim. Mas a gente esperava que ele conseguisse crescer mais em campo e ele até o momento não conseguiu. E ao mesmo tempo que o Abel tem responsabilidade em tentar desenvolvê-lo mais, é claro que tem, o Abel tem responsabilidade em montar o melhor time do Palmeiras. Então, se fosse com ele, se fosse com ele estaria arrebentando nos treinos e o Abel de bobo não tem nada. Você pode achar que ele é chato nas respostas dele, de bobo ele não tem nada. Pô, perdi o Dudu. Nossa, mas o Endrick tá fazendo 18 gols cada treino. Pô, tá aqui, vai ser o Endrick. Não é isso que deve estar acontecendo nos treinamentos. Exato. E quando ele entra... O Abel seria o primeiro a escalá-lo se ele sentisse que o Endrick tá pedindo passagem. Infelizmente, acho que ele pode. Eu penso de uma maneira diferente. Eu também. Eu acho que teve muita chance de colocar o Endrick e ele não entrou. Teve jogo que eu gosto dele jogando pelo lado do campo. Teve jogo que estava propício para ele entrar e botou outro e não botou o Endrick. Bota todo mundo e não bota o Endrick. O Endrick fica sentadinho. Teve jogo que ele botou a camisa na cara. Teve jogo que ele ficou ali com a cara de amuado. Todo mundo entra, não entra o Endrick. Jogou nessa daí, entrou nessa contra o Deportivo Pereira, porque ele estava voltando de suspensão também. Sim. Né? Então entrou contra o Deportivo Pereira. Eu, analisando o comportamento do time do Palmeiras e vendo algumas partidas que o Palmeiras já sai na frente e ele muda sempre 5 jogadores, dá descanso para quem... Ele descansa os jogadores jogando, eu imaginava que ele tivesse mais minutos do que ele teve nesse ano. Eu concordo que ele, em algum momento... também não teve tudo. Mas você não acha que isso pode ser resposta do que o Abel vê todos os dias, Pascoal? Sim, mas eu vou perguntar para você o seguinte... Eu acho que está mais para excesso de zelo do que de ver todos os dias. Exatamente. Tem essa também. Eu vou falar para você o seguinte... O Breno Lopes é tudo isso que a gente vê todo jogo? Mas ele ajuda o Palmeiras. Sim, e o Endrick não poderia ajudar mais? Poderia, mas acho que na cabeça do Abel... Quando ele não dá, você fala assim, ele tira 5 caras, não põe o Endrick e põe o Breno Lopes. A primeira substituição do Palmeiras é o Breno Lopes. Porque na cabeça dele, eu tô chegando numa final, agora eu vou para uma semifinal, ele não vai com o Endrick, ele pode ser obrigado a ter que mudar alguém, ele vai com o Breno por mais experiência e tal. Então também não adianta ele ficar dando essas minutagens para o Endrick, porque me parece que ele não tem essa confiança toda no Endrick ainda. Ele não acredita ainda. E não está disposto a ganhar também, porque ele não dá espaço em nenhum momento. Eu acho que agora abre um espaço de campo que é muito propício. Ele jogou pelo Palmeiras já nesse lado esquerdo do campo e ele foi muito bem. Contra que agora tem um espaço aberto. Exatamente. Agora tem um espaço aberto. Mas campo. o outro que é o que manda o Abel deve entender. Eu vou de Marcos Rocha e Mike pela direita, meto o Arthur na esquerda e o Rony no meio. É melhor do que eu querer colocar o Endrick ali. Aí ele vai de Mike. Ou o John John. Ou o John John, mas enfim. Sim. Se ele jogar Marcos Rocha e Mike, quem teve mais minutos? John John ou não, o John John ele tá na fila na frente do Endrick. Eu tô pensando rápido aqui, tá? Mas na minha cabeça o John John. Não fiz a matemática, mas no recorte atual, indiscutivelmente, o John John tá à frente da fila. Sim. Né? Quanto custou o Endrick? Mas aí não importa quanto custou. Mas é o que não importa. O importa é que o cara é mais bola. Tem uns que jogam mais e os que jogam menos. Então, o Endrick joga mais do que o John John. O Endrick joga mais bola do que o John John. Na base o Luiz Guilherme. No profissional ainda não. O Luiz Guilherme. do Abel não é assim, não. Na base jogou. Ele falou, esse menino ganhou isso, ganhou isso, só ganhou isso. Só não joga mais frequentemente no Palmeiras porque o dono da camisa lá é o Zé Rafael, é o Rafael Veiga. Sim. Ele é o da posição. E ele já jogou na posição do Endrick. E o treinador do Palmeiras não botou o Endrick. Mas ele tá de birra com ele? Eu não acho... Entenda bem.
Então, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que o Abel... Tá falando sim. Zelando. Tá falando que todo mundo tem chance, menos ele. Então ele tem alguma coisa a ver. Não, mas aí, assim, os outros são mais velhos. Então e ele é mais novo. E estão entregando mais pro Abel. Talvez por essa experiência. Talvez por... O Guilherme... É um julgamento. Luiz Guilherme. Parece que agrada mais ao Abel do que o próprio Hendrick. Aí você vai falar, mas nem se compara a bola. E a mesma idade. Ele parece que gosta. Porque ele gosta mais de um do que de outro, eu não sei. Mas que o Hendrick não entregou aquilo, é o que o Zupac está falando. Infelizmente, porque ele parece eu acho que o Hendrick entra e eu não acho que ele tenha decepcionado tudo isso, não. Também não acho. Eu não Sabe o que eu acho? É curioso a gente avaliar a personalidade de uma pessoa que a gente nem conhece, né? E eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento sobre o Abel. Mas a impressão que o Abel passa é que ele toma para si uma responsabilidade sobre formação de caráter de homem, além do profissional. E talvez ele possa pensar que se ele der, vou botar no português de bar, se ele der moral demais pro Hendrick, o menino vai chegar na Europa de um tamanho que ele ainda não tem. E eu acho que isso pode estar indo para o outro extremo e atravancando o desenvolvimento dele enquanto ele está no Palmeiras. Mas se ele acreditasse que o Hendrick em campo vai dar a ele o título da Libertadores, ele punha Hendrick mais 10. Eu acho que ele não tem essa confiança no Hendrick. A decisão, eu entendo o que você está falando, mas ele não acredita na formação. Assim. Mas acho que as decisões que o Abel tem tomado têm como prioridade o Palmeiras. Ele também cuida da formação, mas ele toma a decisão, imagino, baseado naquilo que ele tem encontrado de respostas no time. No time. Se ele sentisse mais respostas... Mas tá falando, há quanto tempo ele não dá espaço pro Hendrick? Mas ele treina todos os dias. A resposta é o dia a dia do treino. O jogo é o fim da história. É o que eu tô falando. Será que ele tá entregando tudo isso no treino, faz 18 gols e o cara de Pinimba não vai pôr? Não. Acho que o Hendrick seja injustiçado. Ele acha que o time dele é melhor, agora que não tem o Dudu, com o Marcos Rocha, o Mike, Rony e o Arthur lá, da esquerda, que é o que ele tentou ali. Vai trocar o cara de lado tendo um menino que... Mas é porque... Entendeu? Não, eu entendo, assim, ele não joga essas fichas todas ainda no Hendrick. E ao invés de entregar lá um moral e tal, ele pode pensar também o contrário, né? Eu vou colocar. O menino não é o que ele quer, não parece, desde o início, né? Eu entendo que ele tem uma preocupação diferente, desde a história de ir para a Disneylândia, que já queriam levar para o Mundial, que ele falou, opa, peraí, não é assim e tal. Sim. Mas eu não acredito que ele criou uma birra. Não, birra não. Ao contrário. Não é se o cara entregar para ele um gol de final de Libertadores, ele vai pôr no time. O próprio Hendrick falou quanto que o Abel cuida dele. Claro. A palavra é zelo. Só que zelo em excesso também prejudica. Entendi. Se fosse na mão do Luxemburgo, ele estava jogando já. Eu acho que é o primeiro... Não, eu digo até o próprio Palmeiras, tá? Eu acho que é o primeiro encontro deles, não é? De quem? Né? Claro que é. Em derby agora. Em derby, sim. Sim. Ano passado vocês se encontraram. Acho que provavelmente é o primeiro encontro. É o primeiro encontro, porque a gente fica pensando aqui no que o Lucha já foi, né? E no que o Abel é. Assim. Não, inclusive, o Abel sucedeu o Lucha. Então, ele veio para depois. Foi isso, Por isso que... Ele sobe o Danilo. O Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Renan... Wesley. Então, nesse contexto, não estou nem falando dele hoje no Corinthians, não. Se fosse esse contexto no Palmeiras, eu acho que o Hendrick estaria jogando. Desde que ele desse a resposta para jogar. Então, mas aí é aquele negócio, se você perguntar para alguém do Palmeiras, nos treinos do Palmeiras, eles vão dizer para você o seguinte, ele treina pra caramba, ele toma pontapé de todo mundo, levanta, não olha para o acontecimento, ele se dedica... Isso aí é suposição ou informação? O quê? Isso aí que você está falando agora. Eu tô falando informação. Ah, tá. Se você ligar para qualquer pessoa do Palmeiras, você vai dizer, Hendrick, como é que é o Hendrick? Os caras vão dizer pra você, valente. Valente. Os caras dão nele, ele levanta e não acha e não reclama. Valente, disputa todas, não pipoca pra ninguém, corre em cima dos caras, faz tudo que ele faz no jogo, todos os movimentos. Se você ligar para alguém do Palmeiras, eles vão te responder isso. Mas por que não joga? Aí é questão do Abel. Aí o Abel tem as suas prioridades. O Abel elencou as prioridades dele e o Hendrick não está entre as prioridades. O Hendrick não... Quando ele diz, o Hendrick quando chegar na Europa vai mudar completamente o trabalho que ele vem fazendo, é uma realidade. Claro. Porque sequer o Hendrick vai jogar no time principal do Real Madrid. Ele vai jogar no time da idade dele, de 18 anos, como foi com o Vinícius Júnior. Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora.
Palmeiras iguala Santos de Pelé com quarta semi-seguida de Libertadores. Excelência. Gustavo Gomes comemora feito que não era alcançado por brasileiro desde os anos 60. O empate por 0-0 com o Deportivo Pereira, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, fez o Palmeiras igualar a marca do Santos de Pelé como time brasileiro com maior número de semifinais de Conmebol Libertadores em sequência. A goleada por 4-0 no jogo de ida, disputado na Colômbia, fez o Verdão administrar o resultado em São Paulo. Na avaliação do zagueiro e capitão Gustavo Gomes, fruto do trabalho consistente do clube nos últimos anos. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.